Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos à nossa Academia Qualiseg. Hoje eu vou abordar com vocês o requisito 4.4 da ISO 9001. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema de gestão de qualidade e seus processos. Esse requisito ele já existia na versão anterior, na versão 2008. O que nós tivemos dentro dele foram alguns acréscimos, nós temos algumas novidades dentro desse requisito. Todas as vezes que a gente fala em processos de gestão, vocês vão bem lembrar que dentro da norma anterior, dentro da estrutura do manual, a norma falava da interação dos processos, né? Ela falava da definição de entradas e saídas para cada processo e também da sua interação. Isso permanece aqui na versão 2015. Se a gente for avaliar e fazer um comparativo entre o que nós tínhamos na 2008 e na 2015, nesse ponto nós não tivemos nenhuma alteração. O que é muito importante a gente pensar e já de imediato começar a entender como isso pode ser praticado e executado é essa interação de processos. Por quê? Eu percebo que muitas vezes a organização até define o seu fluxo de processo, mas não consegue mostrar graficamente como esses processos eles se conversam, como eles se falam. Isso é muito importante. Por exemplo, um processo comercial. O processo comercial, ele começa com os inputs do cliente, mas ele entrega para a operação e muitas vezes para o planejamento algo que é a entrada do seu processo de planejamento, algo que é a entrada da sua operação. E a gente precisa efetivamente garantir que essas entradas e essa interação apareça nessa representação gráfica. Um outro ponto bastante importante é a definição dos recursos, ou seja, para que esse processo ocorra de maneira satisfatória, na versão 2015 existe a necessidade do estabelecimento de recursos. Esses recursos, eles vão aparecer também lá na análise crítica, eles vão aparecer na alta direção, mas a gente precisa definir dentro de cada processo quais recursos necessários para que ele funcione. O outro ponto importante, a definição de responsabilidades. Isso também nós tínhamos na versão anterior, ou seja, dentro de cada processo a gente define a responsabilidade. A grande novidade dentro desse 4.4 agora é a definição dos riscos e oportunidades. Por quê? Porque a norma entende que quando a gente tem processos estabelecidos, esses processos podem trazer para a organização riscos ou oportunidades. A gente vai depois tratar essa questão de riscos e oportunidades em um vídeo específico, onde eu vou trazer para vocês a abordagem do requisito 6. Mas o que é importante a gente entender agora? Que todas as vezes em que eu fizer um levantamento de riscos e oportunidades, eu tenho que linkar aquele risco ou oportunidade ao processo. Muitas organizações utilizam hoje aquele mapeamento de processo em formato de tartaruguinha. Qual é o mapeamento de processo? Aquele onde a gente define as entradas do processo, o resumo dele e as saídas. E aí na parte de baixo, o que a gente geralmente colocava? Os documentos, que hoje a gente chama de informação documentada. Como a gente mede esses processos, né? Seria o indicador ou a base de monitoramento daquele processo. E na parte de baixo as pessoas vêm incluindo ali os riscos e oportunidades. Em relação a essa questão do monitoramento e da medição, dentro dos processos, a norma agora aborda que nós temos que definir o método de monitoramento, os processos de monitoramento. Então, vamos àquela velha pergunta, Jaciara, todo processo tem que ter indicador? Não, indicador não, mas todo processo tem que ter monitoramento. Se eu entendo um processo como algo conjunto e dentro do meu processo todo um PDCA rodando, porque eu terei o planejamento do meu processo, a execução dele, em algum momento eu tenho que ter a etapa de check. O que é o check? É a gente conseguir monitorar aquele processo e entender se ele atende ou não aos resultados conforme o planejado. E se não, eu vou e gero uma determinada ação. Então, de uma maneira geral, esse requisito ele permaneceu. O que nós tivemos foram essas observações e esses acréscimos, efetivamente, para que a gente garanta o atendimento à versão 2015. Um conselho, uma dica, né? Vocês podem, aqui embaixo eu estou deixando para vocês o link dos 3 vídeos anteriores, as 3 teleaulas anteriores, onde eu abordo o contexto da organização, onde eu abordo as partes interessadas e onde eu também abordo o escopo. Se
Se vocês puderem assistir, vai ser muito interessante, porque a gente vai seguir essa sequência. A definição do processo é o 4.4. Então você retornando um pouquinho, você vai conseguir acompanhar através das nossas videoaulas as dicas de interpretação da ISO 9001 e ISO 14001. Não esquece também de curtir o nosso canal, isso é super importante, ajudar a divulgar entre os amigos, os parceiros, né? E também inscrever-se, porque você inscrevendo-se, você consegue receber as nossas atualizações semanais. Um forte abraço e mais uma vez, bem-vindos à Academia Qualisegue.